técnicas de teste, boas práticas de teste, que assim, a gente tem agora 5 testadores na equipe, e eu sinto que precisa melhorar um pouco isso aí. A gente praticamente não fala disso, não fala de técnica de teste, todos têm bastante conhecimento de negócio e tudo mais, mas essa parte de técnica de automação, até de técnica de abordagem, né, de como testar, de quais são as boas práticas, a gente não ouve falar. Então, assim, procurei já incentivar várias vezes a melhorar um pouco isso, a estudar, a ir atrás. E até queria fazer a apresentação junto com algum testador, mas como eu vi que não estava rolando, não estava acontecendo, eu falei, vou fazer sozinho, dar um primeiro exemplo, dar um start na coisa, para ver se depois os caras correm atrás e continuam. Eu estou lendo 2 livros sobre isso, para embasar essa apresentação. O principal é esse aqui, sobre teste exploratório, chama Explorit. É um livro recente, na verdade ainda não foi lançada, nem a versão final dele, está na versão beta 7, mas é um livro muito bom. Ele fala sobre abordagem de teste exploratório, então a gente vai focar bastante em teste exploratório hoje. Tem mais 2 livros muito bons, que eu estou procurando ler em paralelo, e aí, se tudo correr bem, em breve vou fazer uma nova apresentação que é Como o Google Testa Software. Um livro escrito pelos engenheiros do Google. Até mandei para vocês ontem uma definição de testador do Google, que é um pouco diferente até de algumas coisas que a gente vai ver aqui, mas é interessante a gente estudar abordagens diferentes para a gente poder encontrar qual funciona melhor no nosso contexto. Pegar a ideia de todas elas também. E um outro livro é como a Microsoft testa software. Então são livros que contam o case dessas empresas e as boas práticas que elas utilizam lá. A primeira ideia que ela passa, a Elizabeth no livro, é que assim, no mundo real, os usuários fazem coisas malucas, que muitas vezes a gente não consegue prever essas coisas, a gente não consegue prever qual o comportamento do usuário. Tem alguns testes que se faz de gravar o que o usuário faz, como o usuário utiliza de fato o software. O pessoal de User Experience, né, faz bastante tipo de estudo. E a gente fica geralmente bastante impressionado de ver como que esses usuários utilizam aquilo que a gente fez. A gente jamais poderia prever que ele usava daquela maneira, porque a gente projetou a coisa para ser usada de uma forma um pouco diferente. Então, frequentemente, a gente lança software que não está preparado para lidar com o que vai encontrar depois da release. Seja pela maneira que o usuário utiliza o software, seja pelas variações que podem acontecer, a gente testa às vezes 1, 2 cenários, só que a quantidade de cenários é tão grande quanto o número de combinações das possíveis variações que o software oferece. Então, você pega uma tela simples lá, que tem 10 campos, então o cara pode preencher um campo, deixar os outros 9 nulos, pode preencher 2, deixar os outros nulos, pode colocar um valor inválido que você não percebeu, pode clicar no back button do browser e aí vai dar uma coisa que a gente não testou, porque a gente nem bloqueou o back button e nem tratou o que aconteceria quando o cara usasse o back button. Pode colocar o URL lá nos favoritos e depois acessar direto aquela URL e aí a gente não contou com o que ia acontecer naquilo. Então uma série de coisas inesperadas vão acontecer. Você tenta antecipar todas as fontes de falhas, mantém potenciais problemas em mente, escreve testes para validar todas as condições que você consegue imaginar, mas ainda assim tem espaço para falha, sempre tem. Você nunca consegue testar tudo, porque as variações são demais. E daí que entram os testes exploratórios. Os testes exploratórios, eles são complementares a esses testes automatizados que a gente pode fazer, teste de unidade, teste de integração, teste de aceitação. Todos esses testes podem ser automatizados. O teste exploratório, a ideia dele não é automatizar. A ideia é realmente ser um teste conduzido por um testador, para que ele possa justamente explorar algumas variações que você não vai conseguir automatizar. Então, testes exploratórios são uma maneira de se navegar por essas variações que são praticamente, infinitas. Você utiliza suas habilidades para observar, analisar e para adaptar a sua investigação em tempo real. Então, você vai testando uma série de coisas, combinações entre funções diferentes do sistema, que você dificilmente conseguiria prever ou automatizar quando está fazendo testes exploratórios. Não se trata apenas de testar sem testes, sem casos documentados no plano de testes. Então,
muitos times, muitas organizações trabalham com esse conceito de você fazer um plano de teste bem detalhado, então de ter até casos de teste. Né? Então muita gente pensa que assim, então quando eu faço teste exploratório, na verdade é simplesmente fazer teste, só que sem ter caso de teste, sem ter plano de teste. Né? Que nem a gente via muito há algum tempo atrás, quando os métodos ágeis não estavam tão disseminados, muita gente falava assim, desenvolvimento ágil é quando a gente desenvolve sem fazer documentação, né? Quando a gente desenvolve de qualquer jeito. Na verdade, a gente sabe que não tem nada a ver com isso, né? E hoje a comunidade está muito mais madura também. Mas há pouco tempo atrás, pensava-se que era isso. Muitas pessoas diziam isso. E a mesma coisa acontece com os testes exploratórios. Na verdade, teste exploratório não é um teste que você negligencia fazer um planejamento anterior, que você não testa de qualquer jeito. Não tem nada a ver. Tem uma definição bacana aqui, ele fala assim, que os testes exploratórios são um estilo de teste de software que dá ênfase numa liberdade pessoal, na responsabilidade individual do testador de otimizar continuamente a qualidade do seu trabalho, tratando o aprendizado relacionado ao software, o design do teste, a execução do teste e a interpretação do resultado do teste também, como mutuamente uma atividade de suporte que é executada em paralelo com o projeto. Então, mais ou menos essa ideia de o cara ter liberdade de ir navegando, de ir fazendo testes das mais diversas variações. Executar, então, um conjunto de teste pré-planejado, de forma repetível, que é basicamente, vamos pensar nos casos de teste, vamos fazer o plano de teste, vamos automatizar esses casos de teste, inclusive, seja de aceitação, integração, unitário, né, que são os testes de regressão. E realizar testes exploratórios são duas coisas que se complementam. Então não significa que você vai fazer um ou vai fazer outro. Você tem que fazer, ou deveria fazer os dois. Essa é a ideia que ela passa no livro. Os testes de regressão tocam apenas uma pequena parte do mundo de possibilidades. E é aí que os testes exploratórios então vão entrar. Ela dá a seguinte sugestão: faça testes exploratórios em sessões com tempo definido. Então você vai determinar lá, tem empresas que a maior parte do esforço de teste está voltado para testes automatizados. Então o que você faz nessa situação? Você aloca um time box do testador, né? O testador vai falar, bom, vou passar aqui 1 hora explorando, fazendo testes exploratórios. As coisas que a gente conseguiu cobrir, as coisas que a gente conseguiu prever, os cenários mais importantes, os cenários, a gente já fez lá as jornadas de teste, elas já estão automatizadas. Agora a gente vai dedicar um tempo para fazer teste exploratório nessa história. E aí então você experimenta e toma nota das suas descobertas para uso futuro. Toda aventura começa com um mapa. Você fala, prepara suas jornadas, depois começa a explorar. Pensa um pouco sobre o que você vai fazer, aonde você vai, o que você vai explorar, e daí você pode criar, eles chamam de essas jornadas de teste, né, que pode funcionar como se fosse até uma historinha, né, de usuário, mais ou menos. A ideia de explorar o recebimento de mercadorias com ataques de injeção de SQL e JavaScript, por exemplo. Então, vou fazer exploração desse tipo, de vulnerabilidade de injeção de script ou de SQL. Eu vou passar um tempo, então, time box lá, tentando quebrar o negócio, tentando inserir SQL, inserir JavaScript. Descobrir maneiras de receber uma nota fiscal com tributação inválida. Então, eu vou tentar quebrar o negócio, vou tentar, de alguma maneira, enganar o sistema, receber uma nota fiscal com tributação inválida sem que o sistema permita, sem que o sistema perceba que aquilo está inválido, né, de alguma maneira. Estou explorando. Na medida certa, né, então faça esse tipo de jornada nem de forma muito genérica e nem de forma muito específica. Por quê? Se for uma coisa muito específica, provavelmente você de forma mais ideal, faria um teste automatizado, porque você sabe exatamente o que você tem que testar. Você sabe exatamente qual o resultado que você quer obter daquilo. Você especificou muito. Então, o teste exploratório, ele tem que ser um pouco mais genérico mesmo, justamente para dar espaço para você fazer esse tipo de experiência, né? Com essas variações todas que a gente já falou bastante. Só que se for genérico demais, aí também você fica sem foco, você não sabe o que você vai explorar naquele momento. Então tem que ser na medida certa. Pensa no impacto dos requisitos não funcionais. Ela dá uma série de dicas, né, que eu vou comentar agora.
Então, assim, muitas vezes você quer explorar coisas que é difícil você automatizar. Você quer explorar qual é o impacto de determinadas ações na performance, qual é o impacto de determinadas ações do usuário na escalabilidade. Então eu vou testar assim, bom, legal, se eu tiver tantos usuários fazendo esse tipo de função ao mesmo tempo, qual é o impacto disso na escalabilidade do sistema? Quanto eu consigo escalar? Ou quanto eu consigo oferecer de tempo de resposta quando isso está acontecendo, ao mesmo tempo que o usuário está fazendo uma série de outras ações em outras funções do sistema. Por exemplo, no nosso cenário aqui, o cara está recebendo uma nota, ao mesmo tempo que está fechando o inventário numa outra loja, ao mesmo tempo que está baixando venda numa outra loja. Então isso é um tipo de coisa que a gente pode experimentar no teste exploratório e ver o que acontece. E dificilmente a gente conseguiria prever isso ou automatizar isso. Questões de confiabilidade dos dados também. Então eu vou testando essas coisas e vou verificando quais são os impactos que eu estou fazendo em outros lugares do sistema, em relatórios, nos dados, nas exportações, nas APIs. Então, tudo isso é exploração. Tomar cuidado sempre com os dados legados também. Então, estou fazendo uma funcionalidade nova, mas estou acrescentando alguma coisa em algo que já existia antes. Como é que fica o comportamento do sistema com as coisas que já existiam antes? Continua confiável? Continua consistente? Os dados estão sendo atualizados de maneira adequada? Será que não quebra quando eu pego um registro antigo que ainda não tinha essas novas colunas que eu incluí, esses novos campos que eu incluí? O que acontece? Será que está validando corretamente? Será que o usuário não vai ter nenhuma surpresa quando tentar fazer alguma coisa com um dado antigo? Então é um tipo de coisa também que você tem que testar. Pense em tudo que poderia dar errado. Então, para um tempo para imaginar. Legal. O que eu estou fazendo? Estou fazendo aqui um inventário contábil. O que pode dar errado no inventário contábil? E aí, enumera sobre isso. Muitas dessas coisas você vai automatizar, muitas dessas coisas você vai resolver explorar. Então, sempre pensar o que pode dar errado nesse número de imagem aqui, por exemplo. Né? Pode ser fatal, às vezes. Pense nas interações com funcionalidades já existentes também. Que é muito parecido com a ideia que a gente acabou de falar do dado legado. O que acontece? A gente trabalha muito com o conceito de ter estados nas coisas, né? Então a nota fiscal está cancelada, a nota fiscal está fechada, a nota fiscal está aprovada, a nota fiscal está rejeitada, a nota fiscal está processada, a nota fiscal está recusada. Tem tanto estado diferente, e cada um desses estados a gente tem regras de negócio que são específicas para cada estado desse, né? E aí quando eu crio um estado novo, como é que esse meu novo estado vai lidar com todas as iterações que eu já tenho, por exemplo, com nota fiscal? Então agora a nota fiscal pode estar auditada, antes não tinha isso. E eu já tenho um monte de coisa que está ligado com nota fiscal. Eu posso receber, eu posso cancelar, eu posso rejeitar. E aí como é que agora, com esse novo estado que eu incluí, as outras funcionalidades que eu já tenho no sistema antes vão se comportar? Será que eu posso ter alguma surpresa em relação a esse tipo de coisa também? Então você tem que pensar sempre nisso também. Eu estou incluindo esse negócio novo aqui, como é que fica em relação ao resto das coisas? Como é que fica em relação ao que já existe? E é difícil a gente ver aquilo que não está procurando. Eu sei que alguns de vocês já devem conhecer isso, mas eu queria passar um vídeo aqui muito legal para vocês assistirem e depois vamos ver se vocês vão conseguir observar aqui um negócio bem interessante. Observe. Vocês estavam contando quantas passagens tinha a bola? For people who haven't seen or heard about a video like this before, about half missed the gorilla. If you knew about the gorilla, you probably saw it. But did you notice the curtain changing color or the player on the black team leaving the game? Vocês perceberam essas coisas que ele comentou? Que a cortina mudou, que passou um gorila. Here comes the gorilla, and there goes a player,
troca um jogador, a cortina troca de cor e passa um gorila. Então, o que acontece aqui... O que acontece aqui é o seguinte: quem não estava procurando pelo gorila, estava prestando atenção em quantas passagens tinha de bola para contar. Eu esqueci de falar para vocês e acabou passando no início do vídeo aí, mas ele fala assim, quantas passagens das bolas, e você vai contando quantas vezes passa a bola de mão em mão. A resposta certa é 16. Às vezes você consegue pegar isso, então você responde 16. Quem conta a bola não vê o gorila, não vê a cor da cortina que mudou e não vê que um jogador foi substituído. Quem está olhando para o gorila não consegue contar a quantidade de passagem das bolas e não percebe nem que a cortina mudou e nem que o jogador foi trocado ali no meio. Então, quem de vocês conseguiu perceber todas essas mudanças assistindo o vídeo? Quem percebeu que o gorila passou? Eu vi só o gorila. Alguém não viu o gorila? Eu que já tinha visto esse vídeo, não tinha visto a cortina. Então a ideia aqui é que é muito difícil a gente ver aquilo que a gente não está procurando. A gente não está procurando aquele negócio que a gente não vê. Muita gente não vê um gorila. Então ela fala que observar é uma das habilidades mais difíceis de se desenvolver. E o testador ele tem que ser bom nisso. Ele tem que desenvolver essa habilidade de estar procurando pelas coisas certas. Então não é só você sentar lá e começar a navegar de qualquer jeito e tal, você vai conseguir pegar os problemas. Você tem que saber o que você está procurando. Por isso você tem que fazer esse teste exploratório de maneira profissional. Você tem que saber o que pode dar errado, a gente falou antes. Pensa no que pode dar errado. É isso que eu estou procurando. Estou procurando um gorila agora. Agora eu estou procurando se a cor da cortina vai mudar. Agora eu estou procurando, então você tem que saber também o que você está observando. Você tem que saber o que você está procurando, o que você está correndo atrás. Tem que ir além das perguntas óbvias e superficiais. Que as coisas que às vezes os nossos clientes reclamam, né? Esse testador, ele só verificou se está aparecendo o dado na tela, mas ele não foi ver se o dado está correto, porque esse dado não faz sentido nenhum. Essa conta aqui está errada, não tem nada a ver isso aqui. Por quê? Às vezes a gente está olhando só o óbvio. A gente está vendo se o dado aparece, se quando a gente aperta o botão vai para a próxima tela. Não é isso que é para a gente testar, né? Isso tem que funcionar, não tem como não dar certo, né? A gente precisa fazer dar certo, ao mínimo. A gente tem que ir além das perguntas óbvias superficiais, a gente tem que olhar o dado, a gente tem que olhar a consistência, a gente tem que olhar a performance, tem uma série de outras coisas para a gente perguntar e para a gente observar. Fique atento ao console, aos logs, aprenda a alterar os níveis de log da aplicação. Quem sabe trabalhar bem com esse negócio de log, falar, agora eu quero ver todos os tipos de log, desde o nível de debugging, quero ver desde o nível de informação. Quem sabe trabalhar com isso bem? Fala, eu consigo fazer isso na aplicação e ver o resultado. Lá no Log4j? No Log4j. Então, isso é um negócio importante para quem está testando. Observar esse tipo de coisa. Tem certos tipos de problema que, quando a gente está testando lá, que a gente fez, por exemplo, N mais 1 mais N lá do Hibernate, você percebe que o Hibernate está arregaçando de fazer select, de query lá. Se o log está habilitado, você pega isso. Você não está nem olhando para o log, e o banco de dados de teste às vezes tem três registros lá, você não vai conseguir perceber que tem impacto na performance. Primeiro dia que o usuário for utilizar um negócio que a gente acabou de fazer, ele já vai criar um chamado que o negócio está lento. Porque a gente não prestou atenção às vezes em uma coisa como essa. Então é importante também estar ligado nos logs, no console, saber usar bem isso. Quem não conhece ainda, legal correr atrás. Procure por variáveis que podem afetar o comportamento do sistema de formas interessantes. Então, quando a gente está trabalhando com um sistema desktop ou com um sistema web, essas variáveis costumam mudar bastante. Mas tem, por exemplo, número de campos, a memória, query string. O usuário vai lá, eu não tenho permissão para acessar dados da loja número 4. Então não aparece para mim a loja número 4 no combo. Mas se eu for lá, copiar o URL e mudar no query string, loja igual a 3 para loja igual a 4, eu consigo ver o resultado. Tipo de coisa também que o testador tem que ficar ligado. Ela fala. Espaço em disco, parâmetros, configurações. O que acontece quando eu altero o parâmetro tal? Tem efeito? Tem impacto nisso que eu estou fazendo? Então tem que testar todas as variações de parâmetros, configurações. Todo tipo de entrada, clique, sistema operacional, browser, velocidade de entrada. Se o cara digita mais rápido já não funciona, o cara digita lento demais não funciona. Tipo de coisa que na vida real varia bastante. Versões das coisas.
Quando o cara está usando Firefox, versão 7.2.43, dá um pau no script. Já viram esse tipo de problema? Acontece bastante. Então também, é claro que se a gente consegue reduzir o universo de browsers suportados, de versões suportadas, esse tipo de teste vai se tornar muito mais rápido e eficiente. Mas se quiser suportar desde o IE6 até o último browser que a gente tem aí mais moderno, você está ferrado, né? Vai ter que se limitar a uma série de recursos para conseguir fazer funcionar em todos esses. Mas é importante que tudo que você pretende suportar seja testado nessas variações. Testar com dados, testar sem dados também. Muitas vezes é um tipo de erro meio bobo, mas que a gente vê bastante acontecer, né? Quando a gente começa a testar, a gente já começa a desenvolver, já insere os dados lá no banco. A gente nunca testou como o negócio funciona quando não tem dado nenhum. Aí quando a gente faz deploy, o usuário não tem dado nenhum, e a primeira experiência dele é ver um erro na tela, quando ele vai usar pela primeira vez. Então a gente tem que testar sempre com informação e sem informação também, para saber como o sistema se comporta, né? Troca a posição, troca a ordem, troca o formato, troca o tamanho das coisas. Então pense em tudo que pode variar. O que nessa tela, o que nessa funcionalidade que eu estou testando pode variar, o que pode mudar. É aí que está a grande questão. Cuidado com coisas escondidas que podem ser manipuladas também. Exemplo disso são os hiddens lá que a gente tem no browser, né? O mesmo exemplo da query string lá. O cara foi lá, mandou a loja para 4, conseguiu ver. O cara pode ir lá no input hidden, mudar a informação. Tem um bug muito famoso que tinha no Rails lá, que o cara, quando ia no cadastro de usuário dele, ele colocava um input chamado admin e valor true. E aí quando ele salvava a informação, ele virava administrador do sistema. E aí podia fazer o que quisesse, apagar o usuário, verificar todas as informações. Por quê? Porque ele não tratava que informações podiam ser alteradas naquela entidade. Então se tinha um campo chamado admin, ele ia lá e colocava true no campo. Agora fazer logout do login de novo e virava admin. Então cuidado com esse tipo de informação escondida que pode ser manipulada. Testes exploratórios tem a ver com fazer perguntas que nunca foram feitas antes. Então, de novo, né? Mais uma maneira de dizer o que já foi dito antes, tem que ir além do óbvio, né? Tem que ir bem além. Quais são os maiores riscos do seu sistema? Qual é a pior coisa que pode acontecer? Isso aqui que eu estou fazendo. Se é um sistema de transferência bancária, por exemplo, a pior coisa que pode acontecer, um monte de coisa muito ruim que pode acontecer, né? O dinheiro pode não sair da sua conta e cair na conta do cara. O dinheiro pode... Isso é bom. É bom, né? O banco se ferra. Depende do ponto de vista, depende da referência. O dinheiro pode sair da sua conta e não entrar na conta do cara. Olha como pode dar muita coisa errada aí, né? Então, qual o maior risco? Qual a pior coisa que poderia acontecer? Fechei o inventário e não movimentou estoque de nenhum produto. Pensa também nessas coisas. Teste a consistência. Busque por coisas que você consegue fazer em uma tela, mas não consegue fazer em outra semelhante. Então isso também é uma coisa interessante, que é ir além daquilo, né? Você pega, por exemplo, um cadastro, você tem lá 10 cadastros. Só nesse cadastro o botão está diferente. Só nesse cadastro não está faltando o filtro de classificação. Então é um tipo de coisa que, assim, fez deploy, o usuário já geralmente vai reclamar. Por quê? Porque ele tem, geralmente, já... pensei em inglês, não consegui traduzir para português, mas ele tem, assim, ele já tem certeza de que tem que ter consistência. Uma coisa que ele espera, por padrão. Então, quando ele vê uma coisa que está inconsistente, que ele tem em todos os outros lugares parecidos, mas naquele ele não tem, ele vai te pedir. Então é um tipo de coisa também que dá para a gente pegar nesses testes exploratórios. Fique de olho na segurança dos dados. Assegure-se que as informações confidenciais sempre sejam criptografadas também. Então dá uma olhada no banco. O cara salvou uma senha. Salvou a senha do cara lá, a stringona lá, do jeito que ele digitou. Né? Isso é uma das coisas que mais dá raiva quando a gente usa algum tipo de serviço, que você acabou de fazer um cadastro e o cara manda a tua senha no e-mail. Né? Às vezes você põe aquela super senha lá, que ninguém sabe, que você está guardando com chave de ouro e aí você sabe que o cara tem string lá. Né? Desanima demais isso aí. Então, informações confidenciais têm que ser armazenadas sempre criptografadas, para garantir a segurança da informação.
Identifique os sempre e os nunca do seu sistema. E verifica também a consistência disso. Sempre que eu fizer isso, tem que acontecer aquilo. Isso nunca pode acontecer. Pense também nesses sempre e nunca. Mais uma dica que ela dá. Cuidado com os botões de voltar, avançar, teclas de atalho especiais da web. O cara acabou de salvar, de incluir lá um novo produto, por exemplo. Você fez um monte de validação para garantir que aquele produto podia, que aquele produto era válido, etc. Tal. Chegou lá no final, o cara salvou, deu um F5, duplica. Deu outro F5, triplica. Porque você não verificou, não pensou que o cara podia usar a tecla de atalho. Você até tirou a barra de ferramenta lá do browser e tal, mas não tirou o F5, o cara consegue dar um refresh. E pior, não tratou isso lá no servidor para garantir que não vai dar problema, né? Então acontece demais esse tipo de coisa. Personas. Ele fala assim, é interessante também, ela fala assim, né? É interessante também você pensar quais são os diferentes tipos de perfis de usuários que podem utilizar o seu sistema, quem é que vai usar essa tela, o que esse cara sabe, o que esse cara não sabe, e qual é a maior probabilidade de caminho que ele vai fazer para realizar isso que ele precisa realizar, né? Como que varia de uma persona para outra. E até às vezes em alguns sistemas você tem diferenças de permissões, então, dependendo de que tipo de persona está acessando, ela pode ter determinadas permissões e não ter outras, então ela vai ver aquela tela, a user interface de maneira diferente. Teste de eventos simultâneos. Nem falei, enquanto apura o resultado, exclui uma nota fiscal. O que acontece quando duas coisas simultâneas, muitas vezes que não estão sendo desenvolvidas ao mesmo tempo, coisas que já tinham antes legadas nos sistemas, acontecem ao mesmo tempo. Esse tipo de coisa também é difícil de se automatizar, mas que é importante testar quando a probabilidade de acontecer é razoável. Fique de olho nos estados, né? Então também, mais uma vez, só para registrar o que a gente já falou. Ativo, inativo, cancelado, pago, pendente, auditado, quitado, prorrogado, vivo, morto, etc. Tudo que puder ter de estado diferente, a gente tem que garantir que está consistente em relação ao estado que está. Preste atenção nos verbos, né? Pense nas ações do sistema e quais são válidas em cada um dos estados possíveis. Estou falando de uma nota fiscal, estou falando de confirmar a nota, ou faturar a nota. Posso faturar uma nota que está inativa? Posso faturar uma nota que está cancelada? Posso faturar uma nota que já está paga? Posso faturar uma nota que está pendente? Então você faz uma relação, ela dá até a ideia de você fazer uma tabelinha lá, você faz uma relação do estado com as ações e que ação pode ser feita em cada estado. No meio da operação eu fui lá e fechei o browser, ela fala até tirar a máquina da tomada, mas é acho demais. No meio porque pode acontecer, cai energia, você pensa no sistema desktop, por exemplo, né? pode dar errado. Então no meio da operação cai o tempo da sessão do usuário. No meio da operação ele vai lá e faz logout. No meio da operação ele vai lá e manda hibernar a máquina. Então ele mata o processo lá no servidor, alguém mata o processo, então se for uma aplicação desktop ele vai lá e dá um kill no processo. Cai a conexão do cara. O que acontece? Tinha um problema no pedido de compra, um tempo atrás, o comprador estava lá digitando as quantidades, fazendo o pedido, de repente o espírito saía do ar. E ele continuava lá digitando. E quando dava um pau de Ajax, a gente não dava erro nenhum, a gente fazia lá um cat e não fazia nada lá no JavaScript. E aí o cara ia digitando, a internet voltava, continuava salvando. Então aquele trecho do pedido que a internet caiu, não salvava. Por causa disso, a gente não dava um erro que a internet tinha caído, que não estava conseguindo fazer a requisição Ajax com sucesso, e o usuário ia mudando de campo, para ele estava tudo certo, ele nem percebia que a internet tinha caído. Então, importante o testador ter essa visão também. O que acontece se eu parar no meio? O que acontece é aquela cabeça de ter que quebrar as coisas, né? E é interessante isso, porque eu já ouvi muito, tem umas crenças que a gente tem às vezes meio que um estigma de falar assim, não, eu não consigo testar. Tem que ser um testador. Parece que o cara nasceu com um dom, assim. Quando nasceu ele passou na fila de mindset de testador, ganhou aquele presente e só ele pode fazer aquilo. Na verdade é uma desculpa esfarrapada que a gente dá porque não gosta de testar, cara. Tem uma coisa que qualquer pessoa que queira desenvolver pode desenvolver, né? Não existe esse negócio de dom, eu nasci assim e tal. Você pode aprender. Tudo é possível de você pode aprender, dá para aprender tudo.
explore bugs conhecidos também para descobrir a causa. Tem esse cenário que a gente está falando, na maioria do tempo aqui, que é, estou desenvolvendo uma coisa nova e eu quero testar para garantir que isso não vai ter nenhum problema, não vai ter nenhum defeito. Mas tem alguns casos também que o cliente reportou um defeito, você já sabe, você conhece, você sabe que tem um bug, você não sabe onde ele está, o porquê ele está ali, e daí você também tem que explorar para descobrir a causa dele. Então você pode usar todas essas técnicas que a gente está falando também para explorar esses defeitos que você já conhece, que o cliente já reportou. E não deixe de escrever testes de aceitação automatizados. Como eu falei no início, são coisas complementares. Se você estiver fazendo só um ou só outro, provavelmente os testes vão estar incompletos. Tem que combinar as duas coisas. Então, ela dá a dica de utilizar o Fitness, o Cucumber, Selenium, qualquer tipo de ferramenta que você possa criar um robozinho para ficar testando por você, né? E uma coisa também interessante, muitas vezes a gente fala dos famosos JSONs, né? A gente fala, pô, esse defeito não morre nunca. A gente resolve e ele volta, resolve e ele volta, resolve e ele volta. Porque na verdade a gente não conseguiu ainda identificar todas as variações possíveis, todas as variáveis que estão ali, isolar essas variáveis para conseguir fazer um teste por completo e garantir que aquilo não volte mais. A gente tinha um problema antes da Conversations, de utilizar a Conversation, com o Hibernate também, né? Daquela coisa de fazer reassociate, de fazer lock da session entre uma request e outra, que dava problema, toda semana tinha pelo menos um bug, era o mesmo problema. Daí a gente ia em algum lugar lá e fazia um monte de gambiarra, né? Para fazer o Hibernate entender o reassociate. Na semana seguinte aparecia o mesmo problema em outro lugar, o mesmo problema em outro lugar, o mesmo problema em outro lugar. E a gente fala, esse defeito não dá para simular. Já ouviu essa frase? Não consigo simular o defeito. Quando você fala isso, o que ela fala para você pensar? Você está deixando alguma variável de fora. Por isso que você não consegue identificar o defeito. Qualquer defeito, e ela não falou 99%, ela falou 100% produtivo. Qualquer defeito pode ser reproduzido, se você puder controlar todas as variáveis. Se você não puder controlar todas as variáveis, aí muda de figura. E perguntar bastante IC também. Que está bastante ligado com essa coisa que a gente falou também, do cara desligar a máquina, do cara matar o processo, matar a conexão. E se o usuário fizer isso? E se o usuário fizer aquilo? E se o usuário sair no meio do processo? E se o usuário tiver clicado em salvar, mas depois der um ESC e clicar de novo não sei aonde? Como o sistema se comporta? Então o teste exploratório tem muito a ver com fazer perguntas, vocês perceberam? Basicamente é isso aí. Então é um mindset de testes exploratórios. Eu espero que tenha ajudado em alguma coisa, que tenha agregado alguma coisa para os testadores. Vale a pena ler o livro, porque muita coisa que a gente falou aqui não passa de bom senso. Tem alguma coisa que vocês queriam comentar, acrescentar? Testadores.